Então agora eu vou relembrar com vocês algumas das funções, tá? Então, por exemplo, essa função f de x igual a x, ela recebe o nome de função identidade, certo? Note o seguinte, atribuindo alguns valores ao x, eu vou ter, por exemplo, quando x for menos 1, f de menos 1 é igual a menos 1. Quando x, por exemplo, for igual a zero, f de 0 igual a zero. Quando x, por exemplo, for igual a 1, onde tem x eu escrevo 1, f de 1 igual a 1. Montando o gráfico, eixo y, eixo x, eu terei o seguinte, para ordenado menos 1 e menos 1, tá? Menos 1 no x, menos 1 no y, ok? Para ordenado 0 e 0, aqui no centro, e para ordenado 1 e 1, 1 do x e 1 do y, certo? Agora eu vou unir esses pontos. Então, essa reta, né, ela tem uma característica interessante, a reta da função identidade. Ela divide esse ângulo central aqui, esse ângulo de 90 graus, em duas partes de 45 graus, certo? Um outro detalhe é que para um ponto pertencer a essa reta, ele precisa que o valor do x seja igual ao valor do y, como você pode perceber aqui, ó. Menos 1 e menos 1, 0 e 0, 1 e 1. Então, todo ponto que o valor do x é igual ao valor do y, então esse ponto ele pertence à reta que é chamada de função identidade. Essa função também ela pode ser conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Porque ela divide o ângulo no meio desse primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Ok. Como é que eu reconheço que a função é identidade, né? Se ela tiver esse formato, f de x igual a x, quando o coeficiente for 1, coeficiente do x. Temos também uma função do tipo f de x igual a, por exemplo, 3x. Esse tipo de função nós chamamos ela de função linear. Função linear. Como é que eu reconheço a função linear? Porque o coeficiente do x não necessariamente é igual a 1, tá certo? Então, quando esse coeficiente do x não for necessariamente igual a 1, e, obviamente, o termo independente for zero, né, eu tiver apenas o x, então eu tenho uma função linear, tá? Atribuindo os valores ao x, nós temos f de, por exemplo, menos 1, eu tenho 3 vezes menos 1, que é igual a menos 3. f de 0, 3 vezes 0, que é igual a 0. E f de, por exemplo, 1, igual a 3 vezes 1, igual a 3. Tá? Então, construindo o gráfico dessa função, nós temos o seguinte, eixo y, eixo x. Então, quando x for menos 1, tá? O y será menos 3. Quando x for 0, o y é 0. Quando x for 1, o y é 3. Então, unindo esses três pontos, eu tenho aqui o formato, por exemplo, dessa função f de x igual a 3x, que é chamada de função linear. Ok. Nós temos também uma função do tipo
f de x igual a um número, por exemplo, f de x igual a 3. Esse tipo de função nós chamamos de função constante. Função constante, tá? Por que é que essa função é chamada de função constante? Note o seguinte, você varia os valores do x, por exemplo, x sendo menos 1, tá? Quando x for menos 1, f de menos 1 é igual a 3. Por exemplo, f de 0 muda o valor do x 0, mas o f de 0 continua 3. Por exemplo, f de 1 é igual a 3. Então, eu vario o valor do x, mas o y permanece o mesmo. Então, essa função ela é conhecida como função constante. Tá? Então, como que a gente constrói o gráfico? Quando x for menos 1, y é 3. Né? X menos 1, y 3. Então, eles se encontram aqui. Quando x for 0, y também é 3. Quando x for 1, y também é 3. Ligando esses pontos, eu tenho aqui um gráfico que é paralelo ao eixo x. Certo? Nós temos também a função chamada de função afim, certo? A função afim, ela tem o seguinte formato: f de x igual, por exemplo, 2x, por exemplo, mais 4, tá? Note o seguinte, para a função ser afim, ela tem, obviamente, que ter esse modelo aqui, ó, f de x igual a vezes x mais b, tá? Esse a ele é chamado de coeficiente angular, e o b é chamado de coeficiente linear. O b não depende do x, o a depende do x, né? Assim, aliás, o ax depende do x, né? O a sozinho é independente. Ok. Note também que para uma função ela ser considerada função afim, o expoente do x precisa ser 1, tá? Então, o nome dessa função é função afim, ou então função polinomial do primeiro grau, certo? Então, ela pode ser chamada por esses dois nomes. Também o seu gráfico vai ser uma reta. Vamos construir o gráfico dessa função. Por exemplo, se o x for 0, 2 vezes 0 mais 4, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 4, 4. Por exemplo, se o x for menos 2, 2 vezes menos 2 mais 4 vai ser igual. 2 vezes menos 2 é menos 4 mais 4 igual a 0. Então, construindo o gráfico dessa função, eixo y, eixo x, nós teremos o seguinte. Quando x for 0, y é 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Vai passar nesse ponto. Quando x for menos 2, o y será 0. Passa nesse ponto. Então, aqui você tem, tá, essa função. Note, tá, algumas coisas sobre isso, sobre esse gráfico. O ponto que ele toca no eixo y é exatamente o valor do termo independente, do coeficiente linear. Tá? O ponto em que ele toca o eixo x, que aqui for o menos 2, é chamado de raiz ou zero da função, tá? E é sempre o número que a imagem é zero. Como você pode notar aqui, ó, a imagem do menos 2 resultou no zero. Uma outra maneira de você fazer para achar essa raiz seria pegar o número 2x
mais 4 e igualar a zero. Ao resolver, você teria 2x igual a menos 4, x igual a menos 4 dividido por 2 e, portanto, x igual a menos 2. Ok? Então, esse é o modelo de função afim. Uma outra observação é que essa reta ela é crescente, ela cresce da esquerda para a direita. Isso acontece porque o coeficiente angular ele é positivo, certo? Se fosse um número negativo, ele iria decrescer, obviamente, da esquerda para a direita. Então, também, mais um modelo, né, de função, por exemplo, uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Tá? Essa função ela é chamada de função quadrática, tá? Função quadrática também pode ser chamada de função polinomial do segundo grau, ok? Função polinomial do segundo grau. Note o seguinte, para uma função ser dita função quadrática, ela tem que ter o seguinte formato: f de x igual a vezes x quadrado mais b vezes x mais c. A, b e c são números e o a é diferente de zero. Tá? Uma outra observação é que você reconhece se a função é quadrática se o expoente do x, né, o maior expoente que tem, for o número 2. Vamos construir o gráfico dessa função. Por exemplo, se o x for 0, f de 0 é igual a 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, que é 0. Por exemplo, se o x for 2, 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2. Então, 2 ao quadrado é 4, tá? 4 menos 4 é 0. Por exemplo, se o x for 1, f de 1 igual a 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, 1 menos 2 é menos 1. Então, aqui eu vou observar o seguinte: eixo y, eixo x. Quando o x for 0, o y é 0. Quando o x for 2, o y também é 0. Quando o x for 1, o y é menos 1. X for 1, y menos 1. Então, essa figura tem que passar por esses 3 pontos. E ela tem o seguinte formato. Se você continuar atribuindo valores, ela vai se estender, obviamente, infinitamente. E o nome dessa figura é parábola, tá? Parábola. Note que a concavidade dela é voltada para cima. Por que é que isso acontece? Porque o valor do coeficiente do x ao quadrado é um número positivo. Se fosse um número negativo, a concavidade seria voltada para baixo. Uma outra observação, ela corta o eixo x nesse 0 e no 2. O 0 e o 2, eles têm imagem 0. Eles são chamados de raízes ou zeros da função. Raízes ou zeros da função, tá? Uma outra observação, sempre a parábola vai cortar o eixo do y no valor do termo independente c. Então, note aqui que o termo independente dessa função aqui, ó, como não aparece ninguém, é o zero. Então, por isso também que essa parábola corta o eixo y no ponto 0. Nós também podemos construir, por exemplo, o gráfico de uma função do tipo f de x igual a 2 elevado a x, certo? Uma função do tipo f de x igual a 2 elevado a x.
Funções desse tipo, tá? Funções desse tipo, nós construímos o gráfico também, atribuindo valores. Por exemplo, se o x for menos 1, tá? Depois, se o x, por exemplo, for 0. Depois, por exemplo, se o x for 1. Né? Vamos ver o que acontece. Olha só. 2 elevado a menos 1. Bom, o 2 elevado a menos 1, ele vale, tá? 1 meio. Ok? Todo número elevado a expoente negativo, nós invertemos a base, tá? Que é 2. O inverso de 2 é 1 meio. E trocamos o sinal do expoente. Certo? Então, no caso, 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Se o x for 0, nós temos 2 elevado a 0. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Tá? Se o x, por exemplo, for 1, nós fazemos 2 elevado a 1 igual a 2. Então, como fica esse gráfico dessa função, né? Eixo y, eixo x. Quando x for menos 1, o y é 1 meio. Então, se o 1 está mais ou menos aqui, o 1 meio será mais ou menos aqui. Então, eles se encontram nesse ponto. Se o x for 0, o y será 1. Se o x for 1, o y será 2. Tá? Então, nós unimos esses pontos e nós adquirimos uma curva com o seguinte formato. Ok? Esse tipo de curva é chamado de função exponencial. Note que essa curva ela se aproxima infinitamente do eixo x, mas não toca no eixo x. Podemos também construir o gráfico de uma função do tipo f de x igual a 1 sobre x. Tá? Basta atribuirmos os valores. Né? Nós notamos inicialmente que o x não pode ser 0. Tá? Então, por exemplo, se o x for menos 2, por exemplo, e o x for, por exemplo, menos 1, e o x for, por exemplo, 1, e o x for, por exemplo, 2. Como que vai ficar, né, nossa função? 1 dividido por menos 2 dá menos 1 meio. Se x for menos 1, 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Se x for 1, 1 dividido por 1 é 1. Se x for 2, 1 dividido por 2 é 1 sobre 2. E o gráfico dessa função, eixo y, eixo x. Quando x for menos 2, tá? O y será menos 1 meio. Então, menos 1 é aqui, menos 1 meio é aqui. Então, elas se encontram nesse ponto. Quando x for menos 1, o y será menos 1. Quando x for 1, o y será 1. Quando x for 2, o y será 1 meio. Então, o meio é entre 0 e 1, bem aqui. Tá? Qual que vai ser o formato desse gráfico? Ele vem, passa por esse ponto, toca nesse e segue seu caminho. O mesmo acontece aqui. Ok? Esses gráficos não tocam nem no eixo y, nem no eixo x. Esse tipo de figura nós chamamos de hipérbole.